Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, por favor, abra suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele já fez até o presente momento. Estou muito feliz por estar tendo mais uma oportunidade de estar compartilhando uma mensagem com vocês. E creio que o Senhor vai falar grandemente em nosso meio, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15, a partir do verso número 11. Vai abrir o Novo Testamento, Mateus, Marcos, já vai achar o livro de Lucas. Já corre lá no capítulo 15, e a gente vai ler a partir do verso 11. Uma parábola muito conhecida, porém o Senhor vai falar grandemente conosco nessa manhã. Podemos ler? Amém. Lucas 15, a partir do 11, diz assim, Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiram os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu estou aqui e morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Poderia sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma parábola do Senhor Jesus muito conhecida. É a parábola do filho pródigo. E eu estava estudando, pesquisando, montando uma mensagem para trazer para a igreja nessa manhã, e o Senhor me levou até esse livro. Então nessa manhã eu vou estar compartilhando com vocês algumas lições da parábola do filho pródigo. Então, antes de eu entrar nessas lições que a gente pode trazer para a nossa vida dentro dessa parábola do filho pródigo, a gente precisa contextualizar alguns itens aqui para a gente entender. Nós acabamos de ler um texto onde nós temos 3 personagens. Nós temos o pai, nós temos 2 filhos, um filho mais novo e o filho mais velho. Nós temos a casa do pai e nós temos o país para onde o filho mais novo vai. Então a gente acabou de ler uma palavra que diz que o pai tinha 2 filhos, o mais novo falou assim: dá minha parte da herança. O pai reparte a herança, dá a parte da herança para o mais novo e a parte da herança para o mais velho. O mais novo pega a herança dele e sai da casa do pai e vai para um outro país. E aí a palavra fala que esse filho que pegou a herança e saiu da casa do pai, ele gasta toda a herança, ele perde tudo que ele tinha. Aí ele cai em si e fala assim: poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu estou aqui passando fome, cuidando de porco. Lá na casa do meu pai, os trabalhadores não passam fome. E ele fala assim: vou voltar. E a Bíblia fala que ele volta, e ele no caminho, o pai dele avista ele de longe, corre, abraça ele, beija ele. Ele fala: Pai, não sou digno de ser nem chamado teu filho, me trata como um servo. O pai fala assim: Ei, servos, traz a melhor roupa, veste ele, traz um anel, põe no dedo dele, pega um calçado, põe no pé dele, pega o melhor novilho, o mais gordo, mata, e vamos dar uma festa, porque esse meu filho, ele estava perdido e foi achado. E ele se regozijou. Então eu quero chamar a sua atenção primeiramente para 3 personagens dessa história. O primeiro personagem é o pai.
E o pai, nesse contexto, ele é caracterizado como a figura de Deus. Nós temos o segundo personagem, que é o filho mais novo. Esse filho mais novo é caracterizado como o crente que sai da igreja. E nós temos o terceiro personagem, que é o filho mais velho. O filho mais velho é aquele servo de Deus, aquele crente que permanece com o pai. Nós temos um ambiente muito interessante, que é a casa do pai. A Bíblia fala que quando o filho mais novo pega os bens dele e ele sai da casa do seu pai. Aqui nesse contexto, essa casa do pai é a igreja de Deus. E esse país para onde esse filho mais novo vai, esse país é simbolizado pela Bíblia como sendo o mundo. Então basicamente nós temos aqui três personagens: o pai, que é Deus; o filho mais novo, que é o crente que sai da igreja; o filho mais velho, que é o crente que permanece na igreja. E nós temos dois ambientes: a casa do pai, que é a igreja, e nós temos o país para onde esse filho mais novo vai, que é o mundo. Então, uma vez que a gente entendeu o contexto, quem que é cada personagem e os dois ambientes que estão retratados aqui na Bíblia, nós podemos avançar um pouquinho nessa palavra. E aí, irmãos, mais para frente, nós acabamos de ver no texto que o filho mais novo, ele chega no pai, irmão Bruno, e fala assim: pai, me dá a minha parte na herança. O filho mais novo pede a parte dele na herança, e o pai dá. E assim que o pai, irmã Rosângela, dá para aquele filho mais novo a parte dele da herança, a Bíblia fala que não passado muito tempo, ele pega a herança dele e sai da casa do pai. A primeira coisa que a gente pode aprender com essa parábola, irmão Eduardo, é que o filho chega, pede para o pai a parte da herança, o pai dá a herança e pouco tempo depois ele sai da casa do pai para uma terra distante. O que a gente pode aprender com isso, irmãos? A gente pode aprender que existem muitos crentes que não estão interessados em viver na casa do pai, mas estão somente interessados na herança que o pai pode dar para eles. O filho mais novo, irmão Viviane, nada mais é do que o crente que estava na igreja e saiu da igreja. A gente consegue entender que ele fala: pai, me dá a parte de herança, e o pai dá. E ele pega aquela parte de herança e sai da casa do pai. A gente consegue aprender, irmão José, que tem muito crente que não gosta de morar na casa do pai. Existe muito crente que não quer a casa de Deus, não quer a igreja. Mas se você perguntar, irmã Bruna, se ele quer herança, ele quer. Mas se você perguntar para ele, irmão Bruno, se ele quer carro, ele quer. Se você perguntar para ele, irmã Rosa, se ele quer casa, ele quer. Se você perguntar para ele, irmã Marcela, se ele quer um casamento restaurado, ele quer. Se ele quer uma porta aberta de emprego, ele quer. Mas pergunta se ele quer morar na casa do pai, se ele quer a casa do pai, se ele quer a igreja, quer a casa do pai, ele não quer. Então a primeira coisa que eu quero falar para você e te perguntar essa manhã, não precisa responder que tipo de filho você é. O filho que está aqui pela herança, que é o mais novo, ou o filho que após receber a herança permanece na casa do pai, que é o filho mais velho? Por que vocês acham que pelo nosso ministério e por outros ministérios chegam vidas e vidas que chegam quebradas? Chegam pessoas aqui, irmão Bruno, quebrada. O Senhor restaura, ela pega a herança e ela vai embora. Por que você não pensa, irmão? Por que você acha que essa igreja não é cheia? E muitos outros ministérios que pregam a verdadeira palavra de Deus, eles são poucos e pequenos. E aquelas igrejas que pregam uma porta larga, aquelas igrejas que só pregam as heranças do Pai, elas estão abarrotadas. Porque as pessoas, o crente, irmã Viviane, ele não quer a casa do pai, ele não quer a igreja, o que ele quer é a herança. E nós vemos aqui, irmão Eduardo, uma coisa muito interessante acontecendo. Nós vemos que o filho mais novo, que está interessado na herança, ele pede a herança. E o que o pai faz? O pai dá. Ele pediu: me dá a minha parte de herança. E o pai foi lá e falou: toma. Ele está dentro da casa do pai, está na igreja. Ele está pedindo para o pai: me dá a parte da herança, e o pai dá.
Pedi e dar-se-vos. Buscai e achareis. Batei e lhes será aberto. Se vir uma pessoa aqui, irmão Eduardo, para a casa do Pai, congregar com o Pai, morar com o Pai, obedecer ao Pai e clamar ao Pai, o Pai restaura casamento. Ah, mas eu estou numa confusão na minha casa, o Pai restaura a paz dentro do lar. Ah, mas a minha vida está quebrada, o Pai restaura essa vida. Eu preciso de uma porta aberta, seja, sabe, que uma porta se abra na minha vida, o Pai abre. Mas meu Deus do céu, eu estou indo de outro, eu não consigo. Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá herança, Deus faz, irmão. Porém, o fato de Deus fazer não significa que você vai continuar. Muitas e muitas pessoas chegaram na igreja quebrada, Deus restaurou, deu em dobro, a pessoa pegou herança, botou herança no bolso e área. Que tipo de crente você é? Meu Deus! O que eu quero te falar nessa manhã é: a herança, irmã Brenda, o mais novo recebeu e o mais velho também. Porque a Bíblia fala que o Pai repartiu a herança e deu aos dois. Então nessa manhã, se você veio aqui por herança, parabéns, a herança está com você. Se você veio aqui atrás de uma bênção, de um milagre, parabéns, a bênção está aí, o milagre está aí, o Pai já te deu. Porém, você está aqui por essa herança ou pelo seu Pai? Porque o mais novo pegou a herança, pôs no bolso e foi gastar com a mulherada. Tem muito crente que está pedindo um carro para Deus, mas o carro, Deus vai dar um carro para você, você vai pôr a gatinha no banco para dar. Tem muita gente que está pedindo uma porta aberta de emprego para Deus, e Deus fala: eu vou dar, mas nesse emprego você vai sair da minha presença. Meu Deus! Tem muita gente que está falando assim: Senhor, eu preciso daquela porta aberta. O Senhor está falando assim: aqui tem porta aberta, mas eu estou nessa manhã testando o teu caráter para ver se você está aqui por porta aberta ou está aqui por mim. Então o primeiro ponto, para eu fechar aí para o próximo, é: existem muitos crentes que não estão interessados em viver na casa do Pai, que é a igreja, estão somente interessados na herança. É por isso que a gente vê tantas pessoas chegando quebradas na igreja, recebendo a vitória e indo embora. Então o que eu quero te falar nessa manhã é: Bruno, se o Senhor te der a herança, você fica ou você vai? Kelly, se o Senhor te der a herança, você fica ou você vai? Porque se você for, irmã Kelly, após a herança está aí, pode pegar aí, a porta está aberta. O pai em momento algum falou: filho, toque a herança, mas fica morando na casa do pai? Não. Quer herança, toque. Quer ir embora, vai. Então o Senhor fala assim conosco nessa manhã: quer a porta aberta, eu dou, mas também quer ir embora, vai. Aleluia. Só que essa mensagem você não vê sendo pregada por aí. Essa palavra você não vê sendo pregada por aí. Vamos mais para frente. Um ponto muito importante, irmãos, que eu quero compartilhar com você, é que aquele filho mais novo, ele pede a herança para Deus, e o pai, sendo Deus, dá a herança. E é por essa mesma herança que ele acabou de receber que ele sai da casa do pai. Por que ele saiu, irmãos? Porque ele recebeu do pai uma herança. Então, com base nessa herança, ele tinha condição, e com base nessa condição, ele meteu o pé na igreja. O que a gente pode tirar de lição com isso? Toma cuidado com aquilo que você pede para Deus, porque às vezes essa bênção, essa vitória e essa chance que você está pedindo para Deus, vai ser exatamente essa chance que vai te tirar da igreja. Aquele filho mais novo fala: pai, me dá herança. O pai dá, e é aquela herança que faz ele sair da casa do pai. Toma cuidado com aquilo que você está pedindo, toma cuidado com aquilo que você está orando, porque talvez essa bênção que Deus dá para te entregar pode ser o motivo e a razão para você sair da casa do pai. Meu Deus, aleluia. Um outro ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, igreja. A Bíblia fala que o mais novo pede herança, mas a herança é repartida entre o mais novo e o mais velho. E a Bíblia fala que o mais novo, pegando a herança, sai da casa do pai, e o mais velho
com mais experiência, pegando aquela herança, fica na casa do pai. Pelo amor de Deus, entenda essa casa do pai como sendo a igreja. O que a gente pode aprender com isso? O mais novo pegando a bênção vai embora, e o mais velho pegando a bênção fica na casa de Deus. Isso significa, irmão José, que existem muitas bênçãos que Deus não pode te dar agora. Existem muitas bênçãos, irmão Brenda, que talvez a irmã não tenha a maturidade suficiente para receber agora. Quando o filho mais velho, com mais experiência, recebe a herança, ele fica na casa do pai, ele permanece na igreja. Mas quando o filho mais novo recebe a herança do pai, ele sai da casa do pai, ele sai da igreja. Isso não significa que o Senhor não queira te abençoar. Isso não significa que o Senhor não queira abrir porta, janela na sua vida. Isso não significa que o Senhor não quer fazer um milagre em você para transformar a sua história. O que acontece é que talvez você ainda não tenha a maturidade suficiente para receber aquilo que o Senhor quer entregar nas suas mãos. Você ainda não tem maturidade suficiente para receber aquilo que você está pedindo para Deus. O filho mais novo, ele pede herança, e assim que Deus dá a herança, ele sai da casa de Deus, ele sai da casa do pai. Por quê? Porque ele tinha recebido, mas ele ainda não tinha o preparo para receber aquilo que o pai derramou na vida dele. E o derramar do pai naquilo na vida dele fez com que ele saísse da casa do pai. Tem muitas bênçãos que já era para o Senhor ter te entregue. Tem muitas bênçãos, oportunidades, vitórias, milagres que o Senhor já era para ter colocado na sua mão. Ah, mas por que ainda não aconteceu? Por conta do tempo de Deus? Não, porque você não está preparado para receber, porque você ainda não tem a maturidade suficiente para receber. O filho mais novo, que era um crente que não tinha experiência, recebeu a bênção e saiu da igreja. Então dê glória a Deus pela sua porta fechada, porque talvez essa porta fechada é o motivo principal de você continuar aqui dentro. Porque talvez quando Deus abrir essa porta, por você não ter maturidade para segurar o rojão dessa porta, a porta abre na sua vida, mas também a porta para a saída da igreja abre na sua vida. Não é sobre Deus estar demorando ou não, é sobre você ainda não estar preparado, maduro o suficiente para receber o que Ele quer te entregar. Porque todo pai deseja dar herança ao seu filho. Só que olha para mim, herança fora de hora pode se transformar, ao invés de bênção, uma maldição. Perceba, meu Kelly, não foi o pai que falou assim, ó, eu tenho uma herança para te dar. Foi o filho que falou, papai, me dá aquela herança. E o pai é tão bom, assim como Deus é tão bom para você, que pelo teu tanto pedir, Ele pode abrir uma porta. Pelo teu tanto clamar, Ele pode fazer. Mas filho, antes de pedir, vê se você tem casca para receber. Porque se pedir, Ele dá. Mas o problema é o que você vai fazer depois que Ele der. Tem muitas pessoas que ainda não estão na casa do Pai, porque Ele é o Pai, porque eu preciso dEle. Tem muitas pessoas que estão na casa do Pai, não porque a motivação é o Pai, mas porque Ele precisa de uma porta aberta. Tem muitos irmãos e irmãs que não estão aqui por causa de Deus, estão aqui porque sabe que lá na casa a mulher só falta dar na cara dele, precisa que o casamento seja restaurado. Tem muito irmão que está aqui porque ele sabe que Deus é uma esperança, e se ele não estiver aqui na igreja, ele não vai ter condição de pagar a conta, ele está atrás da herança, filho. E o que vai acontecer com uma pessoa que está na igreja para pagar a conta, quando Deus pôr dinheiro de sobra na conta? Vai meter o pé. O que vai acontecer com um irmão que está aqui, não por Deus, mas porque ele precisa de uma varoa linda para ele casar? Quando Deus mandar essa loira de 2 metros de olho azul, você vai meter o pé da igreja? Porque você não está aqui pelo Pai, você está aqui pela herança do Pai. Então nessa manhã eu quero confrontar o seu caráter como homem e como mulher de Deus. Você está aqui, qual é que é a sua? Você está aqui por Deus, pelo Pai ou pela herança? Porque filho mais novo,
Herança, o mais novo recebe, o mais velho também recebe. Só que o mais novo, por não ter experiência, pega a herança e sai fora. E vai embora. Glória a Deus. Aí o que acontece? A Bíblia fala assim pra gente: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, o que eu vou começar a pregar daqui para frente na mensagem é o que vai acontecer com a sua vida se você sair da igreja. Eu estou aqui nessa manhã prevenindo você do teu futuro. Se você enlouquecer, pegar a bênção que Deus quer te dar, que é a herança, e sair da casa do Pai, eu estou aqui te preparando para o que vai acontecer com você se você não aguentar a pressão, corromper e voltar para trás. Então eu quero te mostrar quais foram as consequências que aquele filho mais novo, que aquele crente, teve na vida dele ao sair da casa do Pai, ao sair da igreja. A primeira consequência, a Bíblia fala que aquele crente inexperiente, aquele filho mais novo, ele pega a herança do pai, ele sai, ele perde a herança. Olha para mim, o filho mais novo, que é o crente, pede para o pai a herança, a bênção. O pai dá a herança, ele sai da casa do pai, ele sai da igreja e ele perde a herança. A Bíblia nos fala em Colossenses capítulo 1, verso 12, assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Biblicamente, quando nós falamos de herança, Colossenses 1,12 diz que a nossa herança é a nossa salvação. Então o que a Bíblia está querendo nos ensinar com a saída do filho pródigo da casa do pai? Quando o filho pródigo sai da casa do pai, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele perde é a sua herança. Olha para mim que eu vou traduzir isso aqui para você. A primeira coisa que o crente recebe, a primeira coisa que acontece na vida do cristão que sai da igreja, que sai da casa do pai, é perder a sua herança. Isso significa, meu filho, que não existe crente desigrejado. O apóstolo Paulo, ele fala assim, e não deixais a congregação como é costume de alguns. Então aquela pessoa, aquele seu amigo, aquele seu parente que fala assim, e aí, está indo para a igreja? Não estou indo para a igreja, mas estou firme com o Senhor. É mentira. Meu Deus. Aquela pessoa, e aí, está indo para a igreja? Não, para a igreja eu não estou indo, mas eu estou orando na minha casa, eu duvido que ela está dobrando o joelho na casa dela. E aí, está indo para a igreja? Não, estou indo para a igreja, mas eu estou lendo a Bíblia, eu duvido que essa pessoa está abrindo a Bíblia dentro da casa. Se a gente dentro da igreja já tem dificuldade para abrir Bíblia, já tem dificuldade para dobrar o joelho, que dirá a pessoa que não está aqui no ambiente onde o Senhor fala, onde o Senhor toca? É verdade, Deus. A Bíblia fala, irmãos José, lá em Colossenses 1,12, que a nossa herança é a nossa salvação. E aquele filho pródigo, quando sai da casa do pai, ele perde a herança. Olha o que para mim que eu vou te falar, o que vai acontecer com você se você sair da igreja. Se você sair da igreja, a primeira coisa que vai acontecer com você é você perder a tua salvação. Quer sair da igreja? A porta está aberta, filho. Em algum momento vocês viram o filho com a mala pronta e o papai falando assim, filho, fica. Deus não é sua mãe não, filho, que quando se arruma sua malinha para casar, ela chora. Deus não é seu pai, que quando vê a princesinha dele casando e ir embora, ele fica choroso. Em algum momento aqui, quando o filho arrumou a mala para ir embora, o pai falou alguma coisa para ele? Fica? Não falou nada. O pai falou, não, fica na casa. Não. Filho pródigo, quer ir? Pode ir. Vai. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que sai da igreja é perder a salvação dela. O filho mais novo saiu da casa, a primeira coisa que ele perdeu? A herança.
Essa casa, biblicamente, é a igreja. Esse pai é Deus. E essa herança é a salvação. Então, para você que talvez está com pensamento duplo, então para você que lá no íntimo do seu coraçãozinho, você fala assim: eu acho que eu não vou ficar nessa igreja desse pastor, ele é muito duro. Eu não vou ficar na igreja desse irmãozinho que soa, que te descabela pregando. Ai, que palavra pesada. Eu vou lá para aquela igreja que dá a chave de casa, de carro. Vou para lá, vai. Na real, quer ir, vai, irmão. Meu Deus. Eu e o pastor Sérgio não vai segurar ninguém aqui dentro. Quer ir para a igreja na porta lá? Já vai, filho, vai. Que você lá vai dar menos dor de cabeça que eu aqui dentro. A gente está atrás de pessoa interessada. O pai não falou para o filho mais novo: fica. Não quer ir embora, filho mais novo, pode ir, porque você vai. Mas o irmão mais velho que tem mais experiência, fica aqui. Você vai. Mas os outros servos que estão me servindo vão continuar me servindo. Ei, para de me achar que você é a última bolacha do pacote, que a igreja não vai para frente sem você. Se eu largar um ministério, o Senhor levanta outro. Eu pensei, eu prego bem, eu falo bem, irmão. Eu não sou nada. Quem lá eu sair da presença de Deus, o Senhor levanta uma criança, o Senhor levanta uma irmã, o Senhor pega o irmão do servo, o Senhor pega o irmão Eduardo, pega o irmão Bruno e põe aqui em cima. Douglas quer ir embora, vai, Douglas. Primeira coisa que a pessoa perde ao sair da casa do pai, ao sair da igreja, é a herança, que é a salvação. Está com um pensamentinho duplo, pensando se vai sair da igreja ou não. Eu vou te falar o que vai acontecer com você se você sair da igreja. Você vai perder a sua salvação, tá bom? Aí agora eu vou continuar. Vocês não param na salvação não, tem mais. Próxima coisa que acontece quando a pessoa sai da casa do pai, sai da igreja. A Bíblia fala que aquele jovem pegou o que era dele, saiu da casa do pai. E a Bíblia diz que ele perde tudo aquilo que o pai deu para ele. Meu Deus. Então tem muitas pessoas, irmão José, que vêm quebrada para a igreja. O Senhor restaura a vida. Só que ela é o filho pródigo, que não está na igreja pelo pai, está na igreja pela herança. Ela pega aquela herança e ela vai embora. E biblicamente nós temos respaldo para nos alertar que o filho pródigo, quando saiu da igreja, primeiro ele perdeu a salvação, segundo ele perdeu tudo aquilo que ele tinha recebido do pai. Meu Deus. Então essas irmãzinhas, esses irmãozinhos que vem para a igreja, recebe a bênção e vai embora, vai lá ver se a bênção está lá. Meu Deus. Esse irmãozinho, essa irmãzinha que vem, mas é lobo na pele de cordeiro, vai lá dar uma olhada na vida dela como que está. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. O mesmo Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. O mesmo Deus que abre a porta é o Deus que fecha a porta. O filho pródigo pegou a herança do pai e saiu. Sabe o que aconteceu com a herança que o pai deu para ele? Foi esvaindo pelos dedos e ele perdeu e não tinha mais nada. Quer saber o que vai acontecer com a sua vida se você sair da igreja? Tudo aquilo que Deus te deu você vai perder. Veio para a igreja sem família, o Senhor deu família. Sai da igreja que Deus tira a família. Veio para a igreja sem carro, Deus deu carro. Sai da igreja que vai voltar a andar de a pé. Veio para a igreja desempregado, Deus abriu a porta de emprego. Sai da igreja que Deus vai fechar. Meu Deus. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, tudo que Deus tinha dado, tudo que o pai tinha dado, ele perdeu. Quer sair da igreja, vai perder a salvação. E quer sair da igreja, o que Deus te deu, ele vai tirar. Se você veio para a igreja buscando algo de Deus e sai, ele tira não somente a tua herança que ele deu, mas tudo que você tinha. A Bíblia fala que aquele jovem ficou com a mão na frente e outra atrás. Chegou a passar fome. Quer sair da igreja, vai lá, filho. Se tem alguma coisa linda lá fora, biblicamente eu vejo que a história de quem sai da igreja é diferente. Vamos para o próximo ponto. O que vai acontecer se você sair da igreja? Olha só o que acontece, irmãos. Aquele jovem, ele sai da casa do pai dele e ele começa a passar necessidades, porque agora o provedor dele não é mais o seu pai. O que acontece com uma pessoa que sai da igreja?
A pessoa que sai da igreja, ela começa a enfrentar muitas necessidades, porque a partir do momento que a pessoa sai da igreja, o provedor da vida dela não é mais o pai, e ela começa a andar com suas próprias pernas. Um crente, uma pessoa que sai da igreja, ela pode parar de contar com a provisão de Deus. A Bíblia diz o seguinte, irmão José, que o homem, ele não recebe coisa alguma se dos altos céus não lhe for dada. O nosso provedor é o Senhor. E biblicamente nós vemos que aquele jovem, que na Bíblia é simbolizado por um crente que sai da casa do pai, que sai da igreja, ele passa a passar necessidade. E aquele mesmo jovem fala assim, ó: ah, lá na casa do meu pai era diferente. Ah, lá na casa do meu pai, os servos do meu pai não passam necessidade alguma. Sabe o que aquele jovem está falando para mim e para você? Ah, como é duro a vida da pessoa que sai da igreja. Ah, como é duro a vida da pessoa que não tem mais o pai como provedor. Ah, como é difícil a vida daquele irmão e daquela irmã que larga o ministério do Senhor, porque ele não conta mais com o auxílio de Deus, mas ele e ela vão ter que andar com a força da sua própria perna. Meu Deus. Aleluia. E aí, como se não bastasse, irmãos, aquele jovem, ele começa a passar necessidade, e a Bíblia fala que ele começa a passar fome. E aí a Bíblia diz que aquele jovem passando fome, ele chega em um dos cidadãos daquela cidade para arrumar um emprego. E quando aquele jovem recebe o emprego que dão para ele é para ele cuidar de porco. Meu Deus. E a gente sabe, irmã Rosângela, que porco vive no meio da lama. Meu Deus. O que o Senhor está querendo falar conosco aqui, irmão Eduardo? A vida do crente que sai da igreja, o destino dele é uma vida em meio à lama. Uma pessoa que larga a casa do pai, uma pessoa que sai da casa de Deus, só existe um destino esperando ela lá fora, que é a lama dos porcos. Aquele homem, ele era conhecido como filho, mas quando o filho saiu da casa do pai, ou seja, crente, quando você decide tomar a decisão de sair da igreja, o que ele encontra lá fora não é a vida que ele achou que ele ia encontrar. A vida que ele encontra lá fora é uma vida em meio aos porcos, uma vida que está te esperando dessas portas para fora, é uma vida em meio à lama. Aleluias. Um outro ponto muito importante dessa mensagem, irmã Marcela, é que aquele jovem, quando na casa do pai, ele era chamado de filho. Quando ele sai da casa do pai, ele se torna um empregado, um servo, que tem que começar a limpar de porco, a passar fome. Sabe o que acontece com uma pessoa, irmã Brenda, que sai da igreja? Uma pessoa que larga a igreja, que sai da igreja, que abandona o ministério, ela está deixando para trás a credencial de filho, e ela assume uma nova credencial de servo. Mas é um servo, irmão Eduardo, de Satanás e seus demônios, que come em meio à lama, que vive em meio à lama, que se relaciona em meio à lama. A consequência daquele homem quando ele sai da casa do pai, a consequência do crente quando sai da igreja, é trocar a credencial de filho pela credencial de empregado, de servo. Só que a Bíblia fala que os servos do pai também, mas ele como servo fora da casa do pai, a vida dele vai de mal a pior. Não pensa você que o diabo paga tão bem quanto Deus para servir, porque ele não paga não.
Enquanto Deus, você servindo, Ele enche a tua barriga e te dá do bom e do melhor. O diabo, quando você está servindo, ele te enterra e te põe no meio da lama. Meu Deus. E aí ele fala assim: quem me dera voltar para a casa do meu pai, eu volto até como servo, porque ele sabia que servo de Deus pode estar servindo por cima ou por baixo, mas é o Senhor que alimenta, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que prospera. Mas ele viu que quando eu sirvo alguém, mas esse alguém não é o meu pai, dentro da casa do meu pai, a servidão lá fora é dura, irmão. A servidão lá fora é dura, irmão Eduardo. Então você que está pensando em sair da igreja, você que está pensando em abandonar o ministério, porque está difícil servir aqui dentro, você não sabe o quão difícil é servir lá fora. Se você está pensando em ir embora e sair da igreja, porque o fardo da cruz de Cristo é pesado, você não sabe qual que é o fardo de ser um servo de Satanás e seus demônios e viver no meio da lama. Ou melhor, você sabe sim, porque você já esteve lá, mas mesmo assim você quer voltar. A Bíblia fala que Israel era escravo no Egito. Sabe como é ser escravo? Só que quando Deus tira Israel do Egito, Ele quer voltar a ser escravo. Sabe o que acontece, irmão? O Senhor já te mostrou como que é ser escravo do diabo lá fora. Ele já tirou de você de lá. Só que sabe o que está acontecendo? Você está querendo voltar. Olha aqui para mim. Levou poucos dias. Presta atenção nisso. Levou poucos dias para Deus tirar Israel do Egito, mas levou 40 anos para Deus tirar Egito e Israel. Para Deus tirar Israel do Egito foi simples, mas para Deus tirar Egito de Israel foi 40 anos. Filho, filha, você já sabe como é que é o Egito. Você já sabe qual é que é ser escravo da droga. Você já sabe qual é que é ser escravo das mulheres. Você já sabe como é que é ser feito de capacho por Satanás e seus demônios. Você já sabe qual é que é. E mesmo dentro da igreja você quer voltar para lá, porque está difícil ser crente. Difícil é sua mãe não saber onde você está às 5 horas da manhã, porque você está no baile. Difícil é você estar passando por uma doença terminal. Difícil é você não ter para onde clamar. Por quê? Porque o seu pai, o seu Deus, você deixou para trás. Você vai abrir a boca para clamar para quem? Para pedir para quem? Você vai recorrer a quem? Sendo que você já tinha tudo, filho pródigo, na casa do seu pai, e você decidiu para ir para o mundão, achando que lá ia ter coisas lindas e belas. Esse é o ponto que chegou na orelha do filho pródigo. Mas quando ele saiu da casa de Deus, ele viu qual que era a realidade de estar fora da casa do pai. Eu já estou te alertando como vai ser a sua vida se você sair da igreja. Depois não diga que eu não falei. E aí a Bíblia fala que depois daquele jovem ter saído de casa, ter passado por tudo que ele passou, a Bíblia diz, irmã Eliette, que caindo em si, ele lembrou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida. Sabe o que significa, irmã Marcela? É um jovem que já esteve aonde você está querendo ir, lá no mundo. É a experiência de um jovem que estava na casa de Deus e que saiu da casa de Deus e experimentou o mundo e caiu em si. Sabe o que a gente pode aprender? Que uma das maiores loucuras que o homem e a mulher têm é sair da casa de Deus. A Bíblia fala, irmão Eduardo, que depois que ele saiu da casa do pai, lá fora no mundão ele caiu em si, ou seja, ele recobrou a sua inteligência, ele recobrou os seus pensamentos. Isso nos mostra que um homem e uma mulher que voluntariamente se afasta dos caminhos do Senhor, ele está cometendo uma loucura da vida dele. Aprende, jovem, com esse outro jovem. Aprende, moça, com esse outro jovem. Aprenda, homem, com o exemplo desse outro jovem. Que ele, quando caiu em si, a Bíblia está nos mostrando que a maior loucura de um homem e uma mulher é sair da igreja. Vamos mais para frente.
Um ponto, irmãos, que talvez mais me marcou nessa mensagem, é que quando aquele filho do pai decide ir embora e decide sair da casa do pai, o pai em nenhum momento foi atrás dele. Outra coisa que chamou muito a minha atenção: em nenhum momento os servos daquele pai foram atrás daquele filho. Sabe o que acontece com muita gente, irmã Brenda? Ela voluntariamente sai da igreja e fala assim, ó: eu saí da igreja e o pastor não veio aqui em casa. Tem muita gente que sai da igreja e fala assim: eu saí da igreja e não teve um irmão para me dar um telefonema. Você já conheceu alguém assim que eu sei? Eu saí da igreja e o pastor nunca mais bateu lá na minha casa para me evangelizar. Olha aqui para mim. A Bíblia fala que quando aquele filho voluntariamente pegou camisetinha, calça jeans, reloginho, boné, pôs no lombo e foi embora, o pai não foi atrás, e nenhum dos servos do pai foram atrás. Olha aqui para mim. Existe uma grande diferença de você ser ovelha perdida para você ser filho rebelde. Só que o que acontece é que tem muito filho rebelde achando que é ovelha perdida. Se você folhear a sua Bíblia uma folha para trás, você vai ver a palavra que fala sobre o servo que deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás daquela uma ovelha perdida. Só que, irmão José, ovelha perdida é uma pessoa que não conhece o Evangelho. Ovelha perdida é uma pessoa que não foi resgatada, salva, recebeu banho, recebeu discernimento, a igreja ajudou, a igreja restaurou. Não, ovelha perdida é uma pessoa que nunca conheceu a Cristo. Essa ovelha perdida, ele deixa 99 e vai buscar. Agora o filho rebelde, que comia na casa do pai, bebia na casa do pai, conhecia quem era o pai, mas voluntariamente saiu da casa do pai. Esse o pai não moveu um dedo para ir atrás. Eu já ouvi de muitas pessoas falando o seguinte: você manda mensagem, você liga, fala vamos para a igreja, ela fala assim, ainda não é o momento, mas eu creio que o Senhor ainda vai me trazer de volta. Ei, essas pessoas que têm esse pensamento, elas não conhecem o que está escrito em Lucas capítulo 15. Essas pessoas que estão lá no mundo, crendo e confiando na misericórdia de Deus, e que Deus vai trazê-las de volta para a igreja, Deus não vai. Você já conhece alguém assim que eu sei? Vamos para a igreja, irmã, vamos para a igreja, primo, vamos para a igreja, cunhado, vamos para a igreja, sogro. Ai, eu era da igreja, eu saí, mas eu creio que o Senhor ainda vai me trazer de volta. O pai, em momento algum, foi atrás daquele filho. Se essa pessoa fosse uma ovelha perdida, que não conhece o Evangelho, rapaz do céu, é 99 ovelhas no deserto e ó, o pai atrás, o pai passando, o pai trazendo para a igreja, o pai trabalhando. Ah, mas ele vai para o culto, ele vai para a igreja, é o pai trazendo, é o pai guiando. Ninguém vem a mim se o pai não trouxer, é o pai trazendo. Mas quando a pessoa assume a titularidade, não mais de ovelha perdida, mas de filho, acabou, filho, acabou. Uma vez que a pessoa larga título de ovelha e pega título de filho, acabou esse negócio de Deus ficar correndo atrás dela. Então, para você crente que está aqui na igreja ou que está assistindo essa mensagem, se você acha que você estando fora da igreja, Deus vai operar um milagre para te trazer de volta, Ele não vai. Assim como o pai não foi atrás daquele filho, você voluntariamente saiu da casa de Deus, então você voluntariamente vai ter que voltar, porque Deus não vai quebrantar de novo o seu coração, e Deus não vai te trazer de volta. Então olha aqui para mim, irmão e irmã, para aquela pessoa que quer sair da igreja, olha o que acontece. Às vezes você está querendo sair da igreja, porque você acha
que ao sair da igreja, você vai ser novamente abraçado com aquela graça que te tirou da lama. Ah não, pô, vou sair da igreja, irmão Bruno, depois Deus tem misericórdia. Ele fez misericórdia uma vez, depois ele vai ter de novo, o pastor, vixe, o pastor vai morrer. Eu vou pecar um pouquinho, depois eu volto, rapaz. Ixi, ele me abraçou de misericórdia na primeira, de segunda também não. Você está se enganando, filho. Está se enganando. Uma vez que o filho voluntariamente pegou as coisas dele e saiu, o pai, em momento algum, vai atrás de buscar. Então olha aqui para mim. Esse mistério e esse milagre, essa facilidade que você acha que é de vir para a igreja, sabe por que foi fácil talvez? Putz, irmã, foi um pouquinho difícil, mas o Senhor me tirou do lamaçal. Nossa, hoje eu sou crente. Sabe por que essa obra foi assim, ó? Porque foi o Pai te trazendo. Mas quando você não é mais ovelha perdida, mas é filho, e você voluntariamente sai, se é difícil vir para a igreja e se converter com o Pai trazendo, como que você vai voltar para a igreja com o Pai não indo te buscar? Se é difícil você dobrar o joelho e orar com o Pai trazendo, como que você vai dobrar o joelho e orar se o Pai não vai te buscar? Se é difícil a sua primeira conversão do mundo para crente, com o Pai te trazendo, agora que você é crente e vai embora, você acha que você vai voltar fácil com o Pai não indo te buscar lá na sua casa? Eu acho tão perfeita a palavra de Deus, que Ele fala, eu não tenho responsabilidade com o crente que me abandona. E Ele é tão bom, irmão Brenda, que Ele fala, e os meus servos também não têm responsabilidade com o crente que me abandona. Em nenhum momento você vê um criado indo atrás do filho. Em nenhum momento você vê um mordomo indo atrás do filho. Deus fala assim, ó, o filho me conhecia? Sim. O filho morava na minha casa? Sim. Eu não vou atrás, e nenhum dos meus servos e criados também não vão. Então a pessoa que sai da igreja e coloca a responsabilidade em Deus, trazer ela de volta, não, irmão Eduardo, eu creio na misericórdia que o Senhor ainda vai me trazer de volta. Louco, ele não vai. O pai não foi atrás desse filho. E aquele outro crente também terceiriza e fala assim, ai, mas eu creio que Deus ainda vai mandar um homem de Deus, uma mulher de Deus para bater aqui na minha porta, eu vou ter força. Ah, aquele crente lá, aquele pastor não me ligou mais, aquela irmã não me mandou mais um WhatsApp. Nenhum momento os servos foram atrás do filho rebelde. Meu Deus! O que as pessoas querem, irmão Eduardo, é terceirizar a fuga delas da igreja. Ela terceiriza a fuga dela da igreja porque um dia Deus me traz de volta. E ela terceiriza a fuga dela da igreja porque o pastor me chateou. Ele falou umas palavras duras para mim que eu não gostei. A irmã Rosângela me mandou um WhatsApp. Quando eu bati o olho eu falei, ela não está mais tão simpática comigo como ela estava antes. Está sempre terceirizando a queda dele, a saída dele da igreja. Só que o filho pródigo, sabe o que ele fez? Ele não falou assim, ó, vou esperar o meu pai me buscar, porque ele sabia que crente rebelde, filho rebelde, Deus não busca. Meu Deus! E ele também, irmão Eduardo, falou assim, ó, eu não vou colocar na responsabilidade de pastor, de nenhum outro servo, para eu voltar para a igreja. Ele falou assim, ó, quem voluntariamente decidiu sair da igreja sou eu. Então é eu que voluntariamente vou ter que me converter e vou ter que voltar. E aí a Bíblia fala que aquele jovem se arrepende. Aquele jovem, ele se rasga, ele fala assim, ó, eu pequei, eu vou voltar, eu vou voltar. E ele voluntariamente, com a mesma perna que ele foi embora, ele volta. Com a mesma roupa que ele sai, ele volta. Com os mesmos braços que ele foi embora, ele voltou. Mas ele teve que ser homem suficiente para bater no peito e falar assim, ó, quem saiu da igreja voluntariamente fui eu. Então não é o pastor, então não é Deus que vai me trazer de volta. Com a mesma perna que eu fui embora, eu vou ter que voltar. Ele se arrepende, ele chora, ele volta, e o pai, ao ver ele, o pai o abraça. E o pai, ao ver ele, o pai coloca uma roupa nova nele.
E o pai, ao ver ele, coloca um anel no dedo dele. E o pai, ao ver ele, coloca um sapato no pé dele. Não pensa você que o Senhor seguiu essa ordem à toa, não. A Bíblia nos fala que quando o pai colocou uma nova roupa naquele homem, quando o pai colocou uma nova roupa naquele filho, é como se o pai estivesse falando assim, ó: eu estou cobrindo a sua vergonha, limpando a sua sujeira. Quando o pai coloca um anel no dedo daquele filho, não pense que foi um anel à toa. É o pai falando para aquele filho: nessa manhã eu estou renovando a minha aliança com você. Não pense você que foi à toa, que o pai mandou trazer calçado e pôr no pé daquele jovem. Não, o pai colocou o pé, um calçado no pé dele, porque é o Deus falando para ele: filho, o seu caminhar daqui para frente vai ser mais fácil. Ele volta arrependido e o pai troca a roupa. É eu te limpando e cobrindo a sua vergonha. Ele volta sem anel no dedo e é o pai pondo um anel no dedo dele, falando: eu hoje faço uma nova aliança com você. Ele volta descalço. Você já andou descalço? Sabe como é difícil andar descalço? E ele chegando lá descalço, ou talvez se não estava descalço, estava com os sapatos furados, porque a Bíblia fala que o Senhor mandou colocar um novo calçado nele. Não importa se você está andando descalço ou com os calçados furados, mas uma coisa você tem que entender: quando você recebe um calçado novo, a sua caminhada fica muito mais fácil do que antes. É o Senhor falando: eu te recebo de volta, eu te limpo. É o Senhor falando: se voltar, eu boto o anel no dedo dele e faço uma aliança contigo. É o Senhor falando: se voltar, eu vou te pôr um calçado novo, e a sua caminhada daqui para frente vai ser mais fácil. Porém, eu termino a minha mensagem por aqui. É muito lindo ver o jovem voltando arrependido e o pai trocando a roupa. É muito lindo o jovem voltando arrependido e o pai botando o anel no dedo. E é muito lindo o jovem voltando arrependido e o pai botando um calçado no pé dele. Mas você não sabe como é difícil cada passo que aquele jovem deu em direção à casa do pai. Se foi difícil a sua conversão, com Deus te trazendo, não saia, porque se você sair, Deus vai fazer como aquele pai, filho rebelde, ele não sai atrás, vai ter que voltar sozinho. Se foi difícil com Deus te trazendo, o que dirá você sozinho? E por fim, se foi difícil com Deus mandando o pastor na tua casa, com Deus mandando as irmãs te ligar, e com Deus mandando o povo orar por você, a Bíblia fala que quando ele voluntariamente saiu da casa do pai, um pastor não ligou, o servo não foi atrás, e nenhuma irmã orou. Ou seja, crente rebelde que sai, Deus fala: pode ir, mas dê você conta do teu próprio caminho. Não conta mais nem comigo e nem com a minha igreja para nada. E aí, quer sair da igreja ou não? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.